E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, ou de volta, ou pela primeira vez. Eu sou o professor Pinguim, e estamos juntos hoje para mais um daqueles vídeos de anedota, que são aqueles vídeos onde eu conto alguma história que envolve matemática, mas geralmente da minha vida ou como professor Pinguim, ou como aluno Pinguim. Às vezes é uma história engraçada, às vezes é uma história épica, às vezes é uma história meio bizarra, às vezes é uma história confusa, às vezes é só uma história idiota. A anedota de hoje aconteceu enquanto eu estava na pós-graduação, e é uma anedota que, no fundo, é sobre você saber ler as pessoas e entender os objetivos dela para lidar da melhor forma possível com isso. Espero que vocês gostem dessa anedota de hoje. Bora lá, vamos rodar a vinheta. Essa história aconteceu no ano de 2011, quando eu estava no primeiro ano do programa de mestrado que eu fiz em matemática computacional. Algumas coisas que são relevantes para essa história. A primeira é que eu fiz o mestrado tecnicamente bem velho. Eu entrei no mestrado com 27 anos, a média da idade era 21, 22, da galera que passa no vestibular no perfil, se forma no tempo mínimo, vai fazer mestrado, vai fazer doutorado e segue a carreira acadêmica. E eu tinha feito 3 graduações antes disso, já tinha dado aula na Universidade Federal de São Carlos por 2 anos, eu trabalhava com aula particular antes do mestrado, então eu tinha uma vivência muito diferente de todo mundo que estava lá, que basicamente vivia academia. No primeiro ano desse programa de mestrado que eu fiz, você faz basicamente disciplinas, onde você atinge o estado da arte, vê o que está acontecendo na sua linha de pesquisa, e o segundo ano você se dedica à sua pesquisa. Simplificando, era basicamente isso. No primeiro semestre, uma das disciplinas que a gente fazia era álgebra linear computacional, que era definitivamente a disciplina mais difícil do primeiro semestre. E a gente tinha um professor que era bem rigoroso, ele era bem metódico com horários e cronogramas e notas. Tem, durante a semana da Páscoa, a razão de eu estar soltando esse vídeo agora, perto da semana da Páscoa, tinha lá na semana da Páscoa o detalhe de que a universidade que eu fiz mestrado, a USP, ela para durante a Semana Santa. Ela emenda a semana inteira, mesmo a Páscoa sendo na sexta-feira, você passa a semana inteira fora. O pessoal, todo mundo de fora, não, beleza, Semana Santa, então já compra passagem para casa, porque às vezes você mora em outro estado, tinha alunos de outro estado. Esse professor dessa disciplina específica falou, então, não, o cronograma a gente precisa cumprir, vamos lá. E a turma inteira meio que tinha desistido. Você fala, beleza, então eu vou ficar aqui, vende a passagem. E eu, que ironicamente era a única pessoa que residia na mesma cidade que fazia a graduação, fazia o pós-graduação, falei, não, galera, a gente tem que ter um jeito de contornar isso. Eu conversei rápido com a galera e falei, galera, vocês me dão permissão de tentar falar com ele? Não, vai lá, Pinguim, você não vai conseguir nada, porque é o professor mais rigoroso que a gente tem. A experiência de ter feito 3 graduações já me fazia saber ler um pouco os professores e os alunos também. E para ele o importante era cumprir o cronograma. E pela personalidade dele, se a gente pedisse para adiar essa aula, ele não ia aceitar, porque é aquela coisa que você joga pro futuro, fica no limbo, e ele já deve ter passado por isso algumas vezes na carreira dele. Porque até eu já passei por isso na minha carreira, mesmo a carreira sendo muito mais curta que a dele. 2 semanas antes da Páscoa, a aula, eu falei, professor, a gente pode conversar sobre a Semana Santa? E ele já veio com uma atitude totalmente defensiva de, não, vai, lá vem, vamos lá, o que vocês querem? Eu falei, o importante não é o total de aulas? É, o importante é o total de aulas. O que você acha da gente adiantar da Semana Santa? Porque tem gente que viaja, e aí é legal, porque só essa disciplina, ficar uma semana inteira na cidade e fazer uma única aula. Ele levantou a sobrancelha porque parece que nunca ninguém tinha oferecido para adiantar a aula, o pessoal só queria atrasar. Eu falei, não, se for fazer antes eu topo. Vamos fazer de noite, vamos... Foi um horário que pra mim era horrível. Mas ainda assim eu topei. E pra mim eu era o único que não ia fazer diferença, porque eu morava na cidade. O professor conseguiu o que ele queria, que era cumprir o cronograma, dando a aula a mais. A turma conseguiu o que queria, que era viajar, ter uma semana de folga. E eu acabei de notar que eu não queria nada, eu só, sei lá, tenho essa história pra contar hoje. Mas a lição de moral que fica dessa história é importante você saber ler as pessoas. E no caso dele, dava pra ver que ele queria cumprir o cronograma, ele tinha o número de aulas fixas, as aulas já estavam todas preparadas na cabeça dele, ele não podia abrir mão de nenhuma, e ele não confiava na gente de que a gente iria repor essa aula depois. Repor antes era a melhor solução, e foi o que eu consegui perceber. Eu fiquei bem feliz com isso, eu consegui uma semana de folga pro pessoal da pós. Se bem que a matéria era tão difícil que a gente precisou passar a semana de folga estudando. Bom, espero que vocês tenham gostado da anedota de hoje, e eu convido vocês para, se vocês quiserem fazer algum comentário, fazer algum pedido, dar alguma sugestão, deixar algum comentário aí embaixo, ou se vocês preferirem, ó,
Estão passando aqui meus contatos diretos. Pedidos, sugestões, às vezes um elogio. Quem sabe, vai que eu mereço. E muito obrigado por terem assistido até aqui e espero ver vocês no futuro. Até a próxima.